Oi, galera. Bem-vindos a mais um vídeo. Não sei se eu vou postar esse. Dessa vez eu estou usando o microfone, não estou na Quinta da Boa Vista, infelizmente. Eu acho que vocês devem ter pego um pouco da ideia do vídeo, né? Pelo título, a tal da comparação. E eu acabei de ter ideia para esse vídeo enquanto eu tomava banho. E da onde veio isso? Bem, disso aqui. Não do babado de parede em si, mas o que isso representa. O meu sonho, desde que eu tinha 17 anos, é ser militar. Eu tenho o sonho de passar para a SpaceX. E bem, eu estudo para isso. Contudo, eu passei pro fuzileiro naval ano passado, né? Dentre vários anos, essa é a Nega Francisco, meus cachorros. Esses são... Não sei português. Eita, complicado. Enfim. E ano passado eu passei pro fuzileiro naval. E eu fui fazer o exame de saúde. Inclusive eu tomei um esculacho, porque eu passei do ponto que era pra eu ir. E eu tomei um esporro do cabo, né? Ele falou que se fosse uns anos atrás eu estaria preenchendo aquela documentação molhada no banco, porque eu teria ido pra água, né? Mas surpreendentemente aquilo dali me deu mais vontade ainda de... Enfim, masoquista. Não é esse o ponto do vídeo. Mas enfim, eu passei pro fuzileiro. Apesar de não ser o que eu almejava, né, pra minha vida, eu fui fazer os exames. Fiquei na vista, porque eu uso óculos, né? E daí eu não completei os exames. Eu fiquei ponderando se era realmente aquilo e se eu fosse esse ano eu não conseguiria fazer SpaceX, né? Então eu fiquei entre o garantido e o e se, né? O garantido, que não era exatamente o que eu gostaria de ter, e o e se, que é o concurso desse ano, que vai ser daqui a 2 meses, né? Quase exatos 2 meses. E eu fui pro e se, né? Meu coração mandou eu ir pro e se e eu fui. E tudo bem, o tempo passou, eu continuo estudando, meu livro está aqui. Mas recentemente, né? Algo que eu não falei, ponto importante. Quando eu passei no fuzileiro, eu fiquei tipo muito... Meu Deus do céu, passei pra marinha, porra, vou dar tiro nos outros. E entrei pra natação, porque eu não sabia nadar. Eu não sabia nadar mesmo, eu sabia não morrer, o que já era um grande começo, né? E daí eu fui pra natação e eu fiquei surpreendentemente boa na natação. Eu tava fazendo tipo 50 metros em 36 segundos. Gente, pra quem nunca nadou, em 2 meses conseguir esse tempo, porra, é muito maneiro. Então eu comecei a ajudar as pessoas que estavam ao meu redor, né? E dentre essas, algumas pessoas que também haviam passado na prova de fuzileiro, né? Pessoas daqui de São João que tinham passado. Algumas meninas. E teve uma menina em específico que eu não me recordo se ela tinha dificuldade, se ela não tinha, mas a gente treinou junto algumas vezes e a gente sempre falava da prova. E tudo bem, eu saí da natação por X motivos e eu nunca mais a vi, mas peguei o WhatsApp dela, não falava com ela. Mas nessa de ver status, ela me apareceu e eu vi ela formada. Eu vi ela na formatura do fuzileiro, a mesma que eu havia ido 1 ano atrás, na formatura do meu primo, Ian. Inclusive, um abraço, Ian. O cara, porra, incrível, você é incrível. E daí eu vi, né, essa foto dela. E eu fiquei, tipo, semanas e semanas me perguntando se eu havia feito a escolha certa, né? Porque eu tinha o certo, mano. Eu já passava no TAF. Se eu refizesse o exame de vista, eu sabia que eu tinha errado, eu ia passar também. E eu estaria formada agora, sabe? Talvez eu estaria ganhando melhor, né? Eu não estaria no Jovem Aprendiz que eu tô hoje. Eu seria uma militar, que é algo que eu sempre sonhei. Não na função que eu gostaria, né? Mas ainda assim... poderia dar carteirada. Mentira, quem dá carteirada de soldado? Enfim.
E eu fiquei me perguntando isso várias vezes. Mas aí eu também pensei ao contrário. E se... Não, calma. Se eu tivesse ido, seria isso. Mas como eu fiquei? Qual que é a minha realidade agora? Aí eu pensei, cara, eu fui pro Senai. Eu sou jovem aprendiz. Eu tive a oportunidade agora de fazer um técnico em edificações. Conheci pessoas incríveis. Milena, Eduarda, Ramon, que todo dia eu dou fora nele, mas a gente é amigo. Conheci outras pessoas. Interagi mais com as pessoas da academia. Fiz mais amizades. O ponto de tudo é... Se eu fosse me comparar com o alheio, com as pessoas de fora, eu teria seguido os conselhos e teria ido, sabe? Porque todo mundo falou, nossa, Ana Clara, você é maluca por não ter ido. Mas essa coisa de comparação não faz sentido, não orna, sabe? Porque quando a gente vai falar do outro, né? Melhor, né? Como eu tô falando disso em primeira pessoa, quando o outro vai falar da gente, é muito fácil pra ele, porque ele não tá na nossa pele, ele não tá na nossa vida. Sabe? As pessoas, elas podem até entender que a SpaceX era o meu sonho. Mas talvez pra elas, o objetivo da vida delas não é seguir o sonho, é ter uma vida estável. Então elas iriam pro certo e espelharam isso em mim, né? E por que eu falo de comparação? Porque eu fiquei me comparando, eu fiquei, nossa, ela já tá lá e eu ainda tô aqui, e o que eu conquistei, sabe? Cara, eu conquistei muito. Só foi uma escolha diferente. Isso não me faz ser uma pessoa melhor, uma pessoa pior. Apenas diferente. E eu acho que as pessoas, elas têm muita dificuldade disso hoje em dia, porque hoje as coisas, elas estão tão homogêneas, estão tão iguais, sabe? Como eu falei no vídeo passado, cara. As pessoas, elas veem as coisas na internet e elas não fazem porque elas querem fazer, elas fazem porque tá todo mundo fazendo, sabe? Elas não leem porque elas querem ler, elas leem porque tá todo mundo lendo, elas não ouvem porque... Entendeu? Dá pra entender? Sabe? Então... acho que o que eu queria passar nesse vídeo, cara... Aqui, ó. O que eu ia falar, siga o seu coração. Siga o seu coração. Se o que você quer é difícil... cara, se arrepender lá na frente também é difícil. Tudo é difícil. Escolha o seu difícil, sabe? É difícil ficar horas aqui, ó, nessa mesa, chorando porque eu não entendo matemática. Mas também é muito difícil eu chegar lá na frente e pensar que talvez eu não tenha passado no meu sonho porque eu não tive a coragem de passar pela dificuldade do meu medo em matemática. Você tá me entendendo? Então, cara, a tal da comparação. Esquece essa merda. Esquece essa merda, porque os caminhos, eles sempre vão existir. As opções, elas sempre vão estar aí, sabe? Só que você tem que ponderar o que é bom pra você. Porque no final, cara, escuta isso. Nós somos seres individuais compartilhando experiências. Mas as experiências ainda são suas. Você vai passar por elas. Você somente vai compartilhar elas com algumas pessoas ao longo do seu caminho, mas a vida ainda é sua. Então, você vai realmente ficar vivendo o que as pessoas gostariam que você vivesse? Você vai estar no caixão sozinho. Você vai estar no seu caixão sozinho. É isso que você quer levar com você? Sabe? Então talvez eu pudesse ter ido pro fuzileiro e estar formada agora também, mas será que eu seria feliz? Sabe? A gente não sabe. E eu acho que uma coisa que ajuda a gente a ficar no presente foi uma frase de Epiteto, se eu não me engano. É uma frase da filosofia estoica, mas que basicamente fala que feliz é o homem que não almeja nada, né? E quando ele diz não almeja nada, não é sobre não ter ambição, né? É sobre você estar feliz com o seu presente. Então uma coisa que me ajuda a colocar o pé no chão nessas horas é isso. Porque, cara,
opção sempre vai ter, caminho sempre vai ter, tudo sempre vai ter. Só que você vai escolher o que você quer. A professora, minha professora do Senai, professora Ana Paula, maravilhosa, eu te amo. É uma pessoa maravilhosa, ela. Ela falou hoje que tem uma hora que a gente vai ter que andar com as nossas pernas, sabe? E essa hora chegou pra mim, né? Essa hora chegou pra mim quando eu passei no fuzileiro, eu tive que decidir o que eu queria pra minha vida, se eu queria ir, se eu não queria ir, né? E eu decidi não ir. E talvez já tenha chegado a sua hora também, em algum momento, em uma outra ocasião, mas saiba que você vai conviver com as suas decisões. Sabe, você vai conviver com as suas decisões. E falando um pouco mais sobre a comparação, né? Fechando um pouco disso que eu falei sobre as suas escolhas. A comparação em si, ela é uma coisa tão, assim, racionaliza. Eu acho que a gente se perde muito nos nossos sentimentos porque a gente não racionaliza eles, né? A gente não entende que nós controlamos as nossas reações às nossas emoções, né? E não as nossas reações controlam a gente, não as nossas emoções controlam a gente. Por mais que seja difícil aceitar isso, talvez às vezes, essa é a verdade, né? E, cara, por exemplo, a minha história básica foi: não sou de família rica, mas tive a bênção de estudar o fundamental em uma escola particular, mas o médio, né, que eu julgo ser, depois do fundamental, a sua formação mais importante no que tange a faculdade e vestibulares, foi em escola pública. Eu não tive aula quase de física. As minhas aulas de química foram uma bosta. Eu tive, tipo, 1 ano de aula de química bom, né? Tudo que eu aprendi na escola eu posso agradecer a professores singulares, assim, que eram singulares naquela escola e poucos, né? Que não por muita importância, na verdade, né? Lembro o nome deles até hoje, né? Então, tudo que eu fui correndo atrás, os meus cursos de física que eu fiz depois, que inclusive é a minha matéria favorita hoje em dia, né? Que eu fiz na pandemia, eu fiz porque eu quis e porque eu corri atrás, porque eu fiz online, né? O melhor ano na SpaceX que eu passei, que eu não passei por pouquíssimas questões, foi o ano que eu estudei sozinha, sabe? Tá, essa é a minha história. Aí você pega de uma pessoa que teve toda a condição. Ah, e pasmem, eu só terminei o meu curso de inglês porque eu trabalhei, né? Aí tá bom, fechamos isso aí. Aí a gente vai pra outra pessoa que teve uma boa condição de vida, né? E assim, não só ter boa condição de vida, porque isso é importante, é você aproveitar a oportunidade que você tem. Então ela teve uma boa condição de vida e ela aproveitou a condição de vida dela. Então ela fez o vestibular, ela fez a prova, ela fez o que ela deveria fazer e agora, na mesma idade que eu tô, ela tá extremamente bem de vida. Como é que eu comparo? Como é que eu comparo? Às vezes, no tempo que eu tava trabalhando, ela tava estudando. Então você vai falar que ao mesmo tempo? Não. E não que essas duas pessoas elas não tenham honra e devam, né, ser parabenizadas por suas conquistas. As duas devem, porque as duas lutaram para chegar onde elas estão. De formas diferentes? De formas diferentes. Talvez não de formas iguais na mesma situação, com certeza de formas não iguais na situação, sabe? Mas aí eu te falo, a comparação ela não cabe. E mesmo se você colocar duas pessoas na mesma condição, por exemplo, eu com algum amigo meu do ensino médio que passou pela mesma situação, né? Eu tenho amigos que foram mais ou menos na mesma situação, por exemplo, escolar que eu, né? Fundamental na particular, médio na pública. E ainda assim, também não estão onde querem. Outros estão onde querem. Então, tipo, a comparação, ela só te coloca em um lugar de vítima e de alguém que não chegou, sabe? Mas talvez você tenha chego sim, você só não percebe. Porque a gente, principalmente nesse jogo da comparação, a gente lida muito com bem material. Ah, não, porque fulano tem isso. E eu não tenho. Mas eu tenho isso, fulano não tem aquilo. Né? Mas
também tem sobre a maturidade, tem sobre o conhecimento. Cara, talvez eu possa não ter muita coisa material, mas eu tenho muito conhecimento, sabe? Eu sou uma pessoa que eu sou muito esforçada, né? E que eu sei que pelo meu esforço eu vou chegar muito longe, né? Então, tipo assim, sabe? A comparação, ela não cabe. Então, de novo, a tal da comparação. Joga esta merda pra casa do caramba. Esquece e vive a sua vida, sabe? Desliga de internet, de rede social, de amizades que te fazem mal e que te fazem se diminuir, comparar e foca na sua vida. Foca na sua evolução, porque daqui a um tempo só, você não vai ver isso agora não. Você vai perceber que a comparação não serve de nada. Sabe, teve uma frase que o Capitão Cacavo disse. Capitão Cacavo é o ministrante do curso do Mindset Militar, que eu sempre falo desse curso, que é maravilhoso, foi o meu curso de desenvolvimento pessoal. E ele falou assim, somos todos uns idiotas. Como que é? Somos todos uns idiotas tentando viver, sabe? Então a comparação, ela acaba quando você pensa nisso, sabe? Porque, cara, e também eu acho que a comparação também vem de um lugar de que a grama do vizinho é sempre mais verde, né? A grama do vizinho é sempre mais verde. E não é. Talvez a grama dele seja verde porque ele tem mais tempo pra cuidar, porque ele tem um produto X, porque a grama dele é diferente. Sabe? Quando você para pra analisar a grama do vizinho. Então, a tal da comparação. Esqueça isso. Esqueça isso. Faça o seu. Corre atrás do seu. Vive a sua vida. E principalmente, colha os frutos que você plantou. Colha os frutos que você plantou. Sabe? Isso começa agora. Você planta agora para colher depois, né? Então acho que isso é uma boa forma de finalizar esse vídeo. Cara, é sobre isso. Espero que tenham gostado. Beijo.